E vamos hoje no capítulo 4, tá? Como são capítulos maiores daqui para frente, a gente vai, pelo menos nos próximos capítulos ali, cada encontro tem que ser um capítulo. Mas eu vou tentar acelerar o máximo possível também, porque senão esse estudo vai ficar até o final do ano, e não é o objetivo, né? O objetivo é a gente acabar em poucas semanas. Então vamos lá. João capítulo 4 diz assim, então, quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para Galiléia. Então, a gente viu no nosso encontro passado, né, que os discípulos, aliás, João, né, ele ficou com o ministério ali concorrendo com Jesus. Ele fala, né, que ele cresça e eu continuo e tal, tal. É que ele cresça e eu diminua, perdão. Mas a gente vê que nas ações dele, João, na verdade, ele continuou o ministério, né? Eu imagino que era para João ter parado, mas João não parou. E isso custou a cabeça dele no final. Nesse momento, Jesus poderia muito bem chegar em João e falar: João, para com isso. Né? João, eu sou o filho de Deus. João, né? Você tem que respeitar o meu ministério. Afinal, eu sou o Cristo. Mas não, Jesus simplesmente se afasta. Né? Jesus ele não vai buscar briga, ele não vai exortar João, né? Ele simplesmente se afasta. Então ele deixou a Judéia indo outra vez para Galiléia. Galiléia era de onde Jesus era, na verdade. Né? Jesus foi criado naquela região, na cidade de Nazaré, ali na região da Galiléia. E era necessário passar pela província de Samaria, certo? Então Jesus devia passar na província de Samaria. Samaria, para quem não sabe, era um povo que se misturou com outras raças, tá? Eram meio judeus, eles eram misturados, judeus misturados com gentios, o que, né, você pode até achar que não era muita coisa, mas naquela época, no Antigo Testamento, os judeus não poderiam se misturar, eles não poderiam se misturar com outras raças, né, com outros países e tal, até porque todas as vezes que eles fizeram isso, eles pecaram diante de Deus, né, adoraram outros deuses, enfim. E a ordem de Deus era essa, que eles não se misturassem com esse povo, né? E acaba que o povo idolatrava, caía em erros teológicos até, né, em erros doutrinários, se rebelavam contra Deus. Então Deus já tinha falado para eles não se misturarem. Mas, né, a gente vê na história que mesmo assim eles se misturaram. E por causa disso, opa, deixa eu só aceitar algumas pessoas aqui. Beleza. Então, pelos judeus se misturarem, aconteceu essa tragédia, né? Muitos deles se desviaram dos caminhos do Senhor e a Samaria era vista ali pelos judeus como um povo sujo, como um povo impuro, certo? E aí, para quem entrou aí, bem-vindo, a gente está em João capítulo 4, tá? E aí, os judeus tinham muito preconceito, né? O judeu raiz mesmo, ele agradecia a Deus por duas coisas. Primeiro, por não ser samaritano e por não ser gentil, certo? Porque os samaritanos eram pior do que os gentios na cabeça do judeu, porque era o povo que era judeu, mas se rebelou contra Deus, se misturou com outra raça, né? Então tinha uma rixa ali, né? Tinha um preconceito, né? Tinha um preconceito. Eu tô falando isso tudo para a gente entender o contexto, né? Além disso, tinha outro agravio aqui que a gente vai ver mais para frente. Nenhum fariseu, nenhum mestre da lei podia falar publicamente com a mulher. Isso era um sinal de desonra. Não falava nem com a mulher dele, com a esposa dele, quanto mais outra mulher comum, né? Então, todo mestre da lei, ele tinha essas duas coisas. Primeiro, ele era totalmente preconceituoso e fechado contra os samaritanos. Inclusive, Samaria ficava bem no meio de Israel, né? E eles davam a volta na região de Samaria para não passar, não cruzar com nenhum samaritano. Eles se odiavam. E os samaritanos também odiavam os judeus, né? Era o ódio recíproco ali. E aí tinha essa questão também da mulher. Né? A mulher, naquela época, era a terceira pessoa depois de ninguém. Essa é a verdade. Então,
um mestre da lei falar com a mulher é uma coisa desonrosa, né? É uma coisa humilhante. Não podia falar com a mulher, mesmo se fosse mulher dele, ele não falava em público, certo? E é nessa situação que a gente vê esse texto aqui, né? Que Jesus ele se aproxima de uma mulher samaritana. E aí, para quem entrou agora, João capítulo 4, versículo 4. E era-lhe necessário atravessar a província da Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de que Jacó dera ao seu filho José. E estava ali na fonte, cansado da viagem, assentara-se Jesus diante da fonte por volta da hora sexta. Então, primeira coisa que a gente olha aqui, né, que a mulher samaritana ela representa a igreja. Qual que era o que era Samaria? Né? Era a mistura dos judeus com os gentios. O que é a igreja hoje? É a mistura dos judeus com os gentios. Então, dentro dos judeus e dentro dos gentios, Paulo fala lá em Efésios que a parede da separação foi derribada e Deus pegou para si, escolheu para si, trouxe para si um novo povo, uma nova raça. Então, a primeira coisa que essa mulher aponta para a igreja. Se você for olhar na Bíblia, né, é interessante, eu estava meditando sobre isso hoje, todos os encontros, né, dos maridos com a sua esposa, dos patriarcas com a sua esposa, com as suas esposas, foram em poço. Então a gente vê ali que Jacó encontra com Raquel num poço. A gente vê que Moisés encontra Zípora num poço. A gente vê várias vezes, né? Ali o servo de Abraão encontrando a esposa de Rebeca no poço. Enfim, então a gente vê que aquilo ali também era algo profético, de certa forma. Que Jesus estava ali para se encontrar com aquela mulher que representa a igreja, certo? Versículo 6. Estava ali na fonte de Jacó, cansado da viagem, assentaram-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio a mulher samaritana tirar água e disse-lhe, dai-me de beber. Disse-lhe Jesus, dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar mantimentos. Primeira coisa, Jesus acha um ponto de conversa para entrar num assunto espiritual. Então Jesus estava com sede, a mulher também estava com sede, por isso que ela estava buscando água. Então Jesus acha esse ponto em comum para buscar uma conversa com aquela mulher, certo? Então isso diz respeito até mesmo a uma aula de evangelismo pessoal que Jesus dá aqui. Quando você quiser evangelizar alguém, acha um ponto em comum primeiro, né? A gente vê muitos crentes ali que, pelo zelo e tal, vão para a praça da rua, vão para o terminal de ônibus e que você vai para o inferno. E tudo bem, né? Se Deus tiver isso para a pessoa, ok. Mas o método de Jesus evangelizar não é esse, né? Ele não chega simplesmente mostrando que ele é o Cristo, não, ele chega aos poucos, ele chega achando um ponto em comum primeiro, com aquela mulher. Versículo 9, então lhe disse a mulher, como tu sendo judeu, pedes, aí agora a gente entende por que eu trouxe isso aqui tudo antes, né? A gente entende, baseado nesse contexto, por que aquela mulher estranhou a abordagem de Jesus. Por que tu, né, como tu sendo judeu, pede de beber a mim, que sou mulher e samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então a gente vê assim que Jesus ele veio para quebrar paradigmas. Jesus não era a definição de santidade de Jesus não era como a dos fariseus, né? A definição de santidade dos fariseus era isolamento. Então não me misture com esse povo estranho, não me misture com essa raça maldita. Jesus não. A santidade de Jesus, sim, ele era santo, ele é o mais santo de todos. Mas a santidade de Jesus não excluía pessoas, não se isolava. E a gente vai para aquele exemplo, né? Que o barco, você tem o barco, né? O barco no meio do deserto não faz sentido nenhum. É como se o barco fosse eu e você. A água é o mundo. E o deserto fosse o isolamento. Não faz sentido um barco ficar no meio do deserto, porque barco foi feito para ficar em cima da água. Mas a água não pode entrar no barco. Porque na hora que a água entrar no barco, o barco afunda. Da mesma forma, o mundo não pode entrar dentro de nós. Na hora que o mundo entrar dentro de nós, acabou. Mas isso não significa que o barco não pode estar em cima da água. Não significa que nós não devemos estar, vamos dizer, convivendo, pelo menos, com as pessoas do mundo. Então, Jesus, ele quebra esse paradigma. Santidade não é isolamento. Santidade não é budismo, né? Não é ser um monge, né? Um monge budista, se colocar ali nas montanhas isoladamente. Não. Santidade é sim, é agradar a Deus, é fazer a vontade de Deus, mas não é se isolar das pessoas. Jesus entendia muito bem isso. Outra coisa que a gente pode aprender também é que Jesus encontra, no capítulo anterior, que a gente até leu no encontro passado, Jesus encontra
Nicodemos meia-noite, né? Agora a mulher Jesus encontra meio-dia. Então, era bem diferente a abordagem, né? Então, Jesus não dava lugar para a aparência do mal. Apesar de que ele era Deus, não tinha pecado nele, mesmo assim, ele não dava brecha, vamos dizer assim, né? Para má aparência, né? Para alguém comentar alguma coisa. Então, é outra coisa que a gente vê também, muito importante, certo? E Jesus se encontra com aquela mulher, ela é estranha. Então, como que você, sendo judeu, você pode falar comigo? Que negócio é esse? Com certeza aquela mulher estava indo buscar água ao meio-dia porque se sentia imprópria, porque se sentia acusada, porque talvez sentia que as outras mulheres iam olhar torto para ela. Por quê? A gente vai ver agora que essa mulher ela tem uma vida totalmente esquisita. Ela estava no sexto marido e, na verdade, nem era marido dela. Então, até hoje, se uma pessoa tiver 6 maridos, é muito estranho. Agora, imagina aquela época. Ela era considerada praticamente uma prostituta, né? Então, a mulher é estranha, primeiro, pelo fato de Jesus ser judeu e está falando com ela, pelo fato de Jesus ser um homem, publicamente, e pelas roupas de Jesus, a gente vê que as roupas de Jesus mostravam que ele era, assim, um mestre. Jesus usava túnica, não era qualquer pessoa que usava túnica, era só os mestres da lei, os fariseus. Jesus usava túnica. E a túnica de Jesus era de primeira qualidade, tanto é que dividiram a túnica dele quando Jesus morreu lá na cruz, né? Então, aquela mulher estranha, como que você, sendo judeu, como que você, sendo um homem, fala comigo? Agora eu imagino também o olhar de inferioridade dela, logo comigo. De todos os fariseus que você tinha para conversar, você vai falar logo comigo. Aquela mulher vivia, assim, uma vida de pecado, né? E aí, Jesus replica, Jesus trouxe um assunto natural, mas para depois trazer um assunto espiritual. Olha o que Jesus disse. Replicou-lhe Jesus: se você conhecesse o dom de Deus, né, o presente de Deus, e quem te pede, quem é o que pede, dá-me de beber, tu que me pedirias, e ele daria água viva. Respondeu-lhe ela, Jesus: Senhor, tu não tem como tirar água, porque o poço é fundo. De onde você vai tirar água viva? De onde você tem água viva? Conversa doida é essa? Primeiro, você me pede água. Segundo, né? Eu já acho estranho porque você é judeu falando comigo, samaritana. Agora você está falando que tem uma água melhor da que eu tenho, então por que você está me pedindo, né? Na cabeça da mulher, ela virou um nó. E ela ainda está achando que a água é natural, mas Jesus está levando a conversa para outro lado. A gente sabe disso, né? E aí a mulher ainda indaga ele, ó. A mulher ainda indaga: és tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai? E Jesus era maior que Jacó. Jesus era maior que Abraão. Jesus era maior que Moisés. Jesus era maior que todos do Velho Testamento. Mas ela pergunta: você é maior que Jacó? Quem você está achando que é? Com certeza, por causa da rixa teológica, aquela mulher vai indagar, vai fazer perguntas teológicas para Jesus, né? Aí, você acha que você é melhor do que Jacó, que tirou água desse poço? Isso fala da religiosidade, né? Tem gente que fica tão apegada à religiosidade que Deus não pode fazer diferente mais. Não, Deus fez assim a vida inteira, por que ele vai fazer assim agora? Entende? Como assim? Você está achando que você é melhor do que o fulaninho? Né? O grande homem de Deus, lá do passado? Aí se Deus quiser fazer diferente, certo? Claro, Deus não faz diferente do que está escrito na palavra, a gente não crê nisso. Mas Deus, ele tem suas várias formas de agir. Então ela estranha, fala, né? Você é maior do que Jacó, o qual, né, o nosso pai deu a esse poço, não só ele mesmo bebeu, e sim como seus filhos e seu gato. Sabe o que eu estava pensando também? Não está aqui, né? Mas que aquela mulher tinha também um senso ali de soberba. Nós somos melhores que vocês, judeus, porque talvez, né, porque Deus deu esse poço para nós. A gente vê tanta igreja brigando, às vezes, né, por pontos de teologia, que às vezes tem diferente. Nós somos os detentores da verdade. Jesus não entra na pilha dela. Jesus continua falando do que ele estava falando. Versículo 13. Afirmou Jesus: quem beber dessa água vai tornar a ter sede. Por mais que essa água para você é tudo, por mais que isso aí é o ápice, né? Que é o pai Jacó que deu. Mas deixa eu falar, essa água aí é como todas as outras. Essa é a verdade. E se você beber, você vai ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário. A água que eu lhe der será nele uma fonte para jorrar pela vida eterna. Ele estava falando com certeza do Espírito Santo, né? Duas coisas que nós temos quando temos o Espírito Santo. Nós temos satisfação em Deus e nós temos uma fonte interna que sacia outras pessoas. Duas coisas. Primeiro, nós temos satisfação em Deus. O que é ter satisfação em Deus? É fazer de Deus o seu prazer.
Até mesmo depois, né, de receber Jesus, a gente fica procurando prazer em tanto lugar, no entretenimento, e nada de errado com entretenimento, nada de errado com, né, com se divertir e tal. Mas, cara, isso não pode ser o nosso prazer. Isso não pode ser o nosso prazer. Nosso prazer precisa vir do Espírito. Porque a água que ele der, né, que ele nos dá, é essa que realmente mata a nossa sede. Não é ficar rolando o feed do Instagram, não é ficar olhando os filmes da Netflix, não. Tem um prazer que é maior, que é superior, que na verdade acaba com todos os outros. Eu gosto daquela música que fala, queimou todos os outros amores, né? Que é isso que Jesus fez com a gente. Quando a gente recebeu o Espírito Santo, é meio que queimou todos os outros. Nada mais faz sentido, nada mais pode ser a minha busca principal, só ele. E outra coisa, a fonte também sacia outras pessoas. Então, quando você é saciado, você sacia outras pessoas. Quem é curado, cura outras pessoas. Quem está cheio de alegria, alegra outras pessoas. Não tem como você dar para as outras pessoas aquilo que você mesmo não tem. É o que Jesus está dizendo. Então, além de você ser totalmente satisfeito, Jesus está falando o seguinte, você também vai satisfazer outras pessoas. Pessoas vão ouvir o que sair da sua boca e vão se alegrar. E vão receber a Cristo. Amém? E aí, pode falar, tá, gente? Se vocês quiserem abrir o microfone aí, compartilhar alguma coisa, pode ficar à vontade. Tá? Daqui a pouco Jesus tem uma palavra de conhecimento da mulher. Disse Jesus, vai e chama o teu marido. Jesus sabia que ela não tinha marido, né? Aliás, pelo menos que estava se relacionando com alguém que não era o marido dela. Mas Jesus vai soltar uma palavra de conhecimento aqui. Ao que respondeu Jesus, não tenho marido. Replicou Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é o teu marido. E a mulher fica surpresa com aquilo, né? Eu vejo que tu és profeta. Certo? Então, a gente falou no último encontro, que toda palavra de conhecimento, todo dom do Espírito, na verdade, serve para mostrar uma face de Cristo, serve para mostrar quem Jesus é. Se o dom ele é usado para exibicionismo, já não é de Deus. Se o dom ele é usado só para mostrar o quanto você é o profeta da última geração, já não é de Deus, porque todo dom precisa dar glória a Jesus, todo dom precisa revelar uma face de Jesus. E essa mulher está conhecendo, né? Jesus está se revelando aos poucos. Você está vendo aqui? Jesus não chega falando que é o Cristo. Não, ele primeiro pede, depois fala da água do Espírito Santo, né? Depois ela percebe que ele é profeta. A gente vê isso no versículo 19, mestre, eu vejo que tu és profeta. Chamou a atenção. E já que tu é profeta, eu tenho uma dúvida teológica. Então, nossos pais adoraram nesse monte. Vocês falam, né, porém, que Jerusalém é o lugar certo de adorar. Esse é o problema da religião, sabia? Tá sempre preocupado com o lugar. É o templo que é santo, é o altar que é santo, é não sei aonde que é santo, é o templo de Salomão, é não sei das quantas, é o santuário, blá, 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 blá. A mulher tá preocupada com o lugar. Qual que é o lugar certo? É aqui no Poço de Jacó ou é lá em Jerusalém? Né? Porque eu tenho um argumento teológico. Os nossos patriarcas viveram aqui. Agora vocês estão falando que é em Jerusalém, que é o lugar que deve adorar. Só que tem um problema. O que é importante, Jesus vai responder isso no versículo 21, não é onde, não é o lugar, não é o lugar físico. É, primeiro, quem devemos adorar. Versículo 21 e 22 fala assim, ó, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, ou seja, um lugar irrelevante, você está fazendo a pergunta errada. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos, conhecemos que a salvação vem de judeus. E realmente, né? Ela tinha que concordar que o Messias, segundo a profecia, vinha dos judeus. Não vinha dos samaritanos, mas vinha dos judeus. Jesus falou. Jesus deixa isso bem claro. E aí, além de mostrar quem devemos adorar, quem que nós devemos adorar? Adorareis o Pai. Quem que é o Pai? Para nós é normal chamar Deus de Pai, mas naquela época, até aquela época não era. Chamar Deus de Pai era se igualar a Deus. Era uma coisa assim, uma blasfêmia terrível. Mas Jesus fala o seguinte, não é aonde, é quem. Jesus veio revelar o Pai. Amém? E aí, depois de falar quem nós devemos adorar, que é o Pai, ele fala como devemos adorar. Versículo 23, mas a hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, mais uma vez, em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ele repete 2 vezes essa expressão em espírito e em verdade. Então, como devemos adorar? A resposta é em espírito e em verdade. Ou seja, a adoração deve fluir do espírito e da palavra.
Essa é a junção de Deus. Lá em Gênesis, quando Deus, os primeiros versículos da Bíblia, né, fala que o Espírito estava pairando sobre as águas e Deus disse: haja luz. Ou seja, o Espírito e a palavra geraram o mundo e tudo que foi criado. O Espírito e a palavra que tem poder para gerar salvação, porque Jesus falou para Nicodemos: aquele que não nascer da água, que é a palavra, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então você vai ver esse casamento assim, ó, o tempo inteiro, o Espírito e a palavra, o Espírito e a palavra, o Espírito e a palavra. O que significa adorar em verdade? Né? Rapidamente, aqui a gente não tem tempo de aprofundar muito, mas adorar em verdade é saber quem você está adorando. Muita gente fala que adora Jesus, mas qual Jesus? É o Jesus É o Jesus mesmo da Bíblia? Ou é o Papai Noel, né? Ou é o Jesus histórico? Ou é aquele que, enfim, que morreu na cruz simplesmente? Qual Jesus eles estão adorando? Então, a adoração, ela é uma consequência de conhecer a Deus, não é o contrário. Eu sei que no culto a gente começa com louvor e termina com a palavra, mas eu acho que devia ser o contrário. Tudo bem, não vamos mudar nada, né? Já é assim há anos, já todo mundo já acostumou. Mas o normal é você contemplar Deus na palavra, ou seja, em verdade. Daí você adora a Deus. Por quê? Porque é necessário adorar em verdade. Mas o que é adorar em espírito? É adorar com coração, certo? Adorar com todo o coração. O provérbio diz que do coração procedem as fontes da vida. A gente vê algo parecido aqui, né? Que aquele que beber da água que eu der, dele vai fluir um rio. É a mesma coisa. Então, adorar em espírito é adorar com o coração, é adorar com o íntimo, não é ter aquela adoração simplesmente religiosa, externa. Não é só levantar a mãozinha, não é só ajoelhar, tudo isso é legal, porque a adoração também se expressa através do corpo, mas nada adianta o que a gente fizer no nosso corpo se primeiro não vir do coração. Deus quer primeiro o coração. Por isso que Jesus falou sobre os fariseus: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, né? Então, adorar em espírito e em verdade. Ou seja, não é só um ou só outro. As duas coisas não podem se separar, porque o versículo 24 fala: Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Outra coisa interessante que a gente tem que olhar também é que Jesus não está atrás de adoração. Jesus não busca adoração, Jesus busca adoradores. É diferente. É diferente. Ah, mas adoradores não adoram? Sim. Mas Jesus não está atrás simplesmente da adoração. Se a gente for olhar os deuses, né, da antiguidade, aqueles deuses que não são deuses coisa nenhuma, né, da Grécia Antiga e tal, a gente vai ver que eles precisam de adoração. Você acha que Deus precisa de adoração? Não precisa nada. Você falar o tanto que ele é lindo, ou não falar, não vai mudar. Ele vai ser lindo, ele não vai deixar de ser lindo, entendeu? Se você falando que ele é exaltado ou não, qual que é a diferença? Ele vai ser exaltado do mesmo jeito. Para que a gente adora, então? Porque, na verdade, Jesus não está atrás, Deus não está atrás de adoração, em primeiro lugar. Ele está atrás dos adoradores, ou seja, ele está atrás de relacionamento. Sim, esse relacionamento é feito através de adoração, fato. Mas, olha a prioridade das coisas. Deus está atrás de nós. Amém? Deus não está atrás simplesmente da nossa adoração, em primeiro lugar. E essas coisas não se separam. Espírito e palavra. A gente vê muito lugar dando mais ênfase na palavra, porque tudo é palavra, porque tudo é palavra. Nós precisamos estudar a palavra, precisamos mesmo. E a palavra, mas o povo não ora, não flui em Deus, não busca o Senhor, não ora para o avivamento, não ora, enfim, não tem vida, sabe? Não tem busca diária com Deus. É só estudo da palavra. E aí trata a palavra como se fosse um livro de estudo, né? E ela é um livro de estudo também, mas é muito mais que isso. Aí a gente vê também o povo do reteté, por outro lado. Busca o espírito. Tudo é espiritual. Espírito, 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 e o Espírito Santo, ele vai agir, mas cadê que lê a Bíblia? Cadê que estuda a palavra? Né? Aí cai no misticismo, cai em heresia, porque não lê a Bíblia, não estuda a palavra. Então, isso é muito sério, sabe? Esse equilíbrio é muito sério, é muito importante na nossa vida. Nós precisamos ser daqueles que estudam a palavra, que ruminam a palavra, que meditam na palavra, que leem a palavra, que praticam a palavra, mas vivem no Espírito. Buscam o Espírito. Buscam a vida de oração. Se enchem do Espírito. E a mulher, ó, ela entende que é o Messias que traria esse formato de adoração. De alguma forma, ela sabe que esse tipo de adoração que Jesus está falando aqui, em espírito e em verdade, é só o Messias que poderia revelar esse tipo de adoração novo.
E ela fala, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Eu sei, você está falando de adoração, mas eu sei que quando o Messias vier, e ela estava certa, nesse ponto ela estava certa. E Jesus finalmente se revela. Disse-lhe Jesus, versículo 26, eu que falo contigo. Poucas vezes a gente vê Jesus falando tão claramente que ele é o Messias. Na verdade, a gente vê o contrário, né? Jesus falando, ó, não fala para ninguém. Jesus cura um aleijado e fala, não fala para ninguém. Jesus curando um leproso e falando, não fala para ninguém, não anuncia que eu sou o Cristo. Mas aqui Jesus, não sei porquê, mas com certeza ele estava debaixo da direção do Pai, que ele fazia tudo que viu o Pai fazendo, né? Ele fala no capítulo 5, que é o capítulo, inclusive, da semana que vem, que ele se revela. Ele baixa a guarda e fala, eu sou o Cristo. Claramente, eu sou o Cristo. Ele se revelou para pouquíssimas pessoas dessa forma. Na verdade, Jesus espera que as pessoas o reconheçam. Ele nunca chega assim, quase nunca, né? Chega falando, eu sou o Cristo. Ele espera que as pessoas o reconheçam. Mas nesse caso aqui foi diferente. Ele se revelou claramente, eu sou o Cristo. Eu sou o Cristo. E aí os discípulos, nesse ponto, versículo 27, nesse ponto chegaram os discípulos e se admiraram de que ele estava falando com a mulher. Lembra que eu falei que era estranho para um mestre falar com a mulher? Era uma coisa assim meio esdrúxula. Todavia ninguém disse, por que perguntas ou por que fala com ela? Os discípulos tinham temor de Cristo, né? Eles não saíam perguntando qualquer coisa, porque sabia que podia levar uma. Inclusive levaram umas, né? Algumas vezes. Pedro foi repreender Jesus uma vez, falando que ele não devia ir para Jerusalém, e Jesus chamou ele de Satanás. Arreda de mim, Satanás. Então, eles tinham temor, assim, né? Pô, não sei o que Jesus está fazendo, mas coisa estranha, mas não vou perguntar também. E aí o versículo 28, a gente continua aqui para nosso próximo bloco, né? Nosso próximo slide aqui. Opa, foi lá para frente. Então, ela deixa o cântaro e vai para a cidade. Quando temos um encontro com Jesus, abandonamos nossas formas naturais de satisfazer a sede. Olha que coisa doida. Aquela mulher foi buscar água. O cântaro é como se fosse um balde, né? Ela larga o cântaro. Ela não quer nem saber de água mais. Porque ela teve um encontro com a água viva. Olha essa frase. Quando temos um encontro com Jesus, abandonamos formas naturais de satisfazer a sede. Quando a gente tem um encontro de verdade com Jesus, a gente deixa de lado aquilo que antes era só um amuleto. É só uma tentativa de tentar preencher o nosso ser. Porque ele tem o tamanho exato para preencher o nosso ser, entendeu? Por isso que as pessoas passam a vida inteira tentando se preencher, buscando felicidade e nunca acham. Porque só Jesus pode fazer isso. E aquela mulher larga o balde, eu não quero saber mais de água, eu quero saber de Cristo. E não só isso, mas ela vai ser testemunha. Olha o versículo 29. E disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que disse tudo que tenho feito. Será ele, porventura, o Cristo? Né? Ela testemunha a respeito daquilo que ela viu. Então, falar de Jesus é mais do que simplesmente pregar. Pregação é de Deus, tá? Mas precisamos ser testemunha, porque o pregador, talvez, ele pregou daquilo que ele ouviu, mas a testemunha sempre fala daquilo que viu. Será que a gente tem visto Jesus? E olha o que ele fez na minha vida, ele me deu uma nova chance, ele me transformou. Isso é testemunho, tá? Isso é testemunho. Saíram, pois, versículo 30, das cidades e vieram ter com ele. Nesse inteirinho, os discípulos rogaram, dizendo, mestre, come. Toda a cidade foi influenciada por causa do encontro que aquela mulher teve com Cristo. Às vezes, a gente não dá moral, né? Mas uma pessoa só, uma alma, às vezes tem poder de ganhar uma cidade inteira. Às vezes, uma vida que a gente discipula, ganha para Cristo e, enfim, faz dela um discípulo, ensina o caminho do Senhor. Ela, às vezes, Deus, através dela, vai ganhar uma cidade, talvez uma nação inteira. Pensa em quem evangelizou Billy Graham, por exemplo. Pensa em quem evangelizou John Wesley, que no caso foi a mãe dele mesmo, né? Então, precisamos ter esse olhar espiritual também. Versículo 31 ao 34. Nesse inteirinho, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come, mas ele disse, uma comida tenho para comer e vós não conheceis. Diziam entre os discípulos, estava igual a mulher samaritana, né? Que negócio de comida é esse? A mulher samaritana estava com a água, né? Água, aí ele estava com comida, o que ele está falando? Ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido de comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que
me enviou e realizar a sua obra. Viver do propósito de Deus nos alimenta. Qual que é a coisa que tira até teu apetite? Qual que é aquela coisa que queima no seu coração tanto e quando você começa a fazer, até você esquece de comer? Entende? Viver de propósito nos alimenta. Jesus estava cansado. O capítulo começa dizendo isso. Com certeza ele estava com fome. Passou o dia inteiro andando. Mas na hora que ele faz a vontade do Pai, ele é saciado. Ah, nós precisamos ser saciados pela vontade de Deus. Sabe? Quando a gente é saciado, igual, por exemplo, né? Às vezes tem dia que eu tô cansado, né? Mas isso aqui, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Isso aqui é uma coisa que me sacia. Eu gosto disso aqui. Eu gosto de compartilhar a palavra. Eu tô cansado pra caramba. Hoje eu trabalhei o dia inteiro. Nossa, hoje eu não parei um segundo. Mas à medida que eu vou falando com você, meu coração queima. Entendeu? É prazeroso isso aqui. É tão bom falar de Jesus, né? É tão bom falar da palavra, é tão bom falar da Bíblia. Porque esse é alimento. Aí parece que até minhas forças naturais mesmo são renovadas, né? Sei que na hora que terminar ali eu vou tomar um banho, vou dormir, mas, cara, como isso aqui me deixa feliz? Como isso aqui me dá alegria? Qual que é aquela coisa que te dá alegria, né? Agora, tô falando de compartilhar a palavra, mas pode ser uma profissão, pode ser um chamado, pode ser algo. O que Deus falou para você fazer? Geralmente, a vontade de Deus, ela nem sempre é confortável, mas ela sempre dá alegria. Entendeu a diferença? Ela sempre dá alegria, ela sempre traz aquele senso de, cara, eu nasci para fazer isso. É um senso de propósito. Amém? Jesus ressalta a importância do evangelismo, né, do discipulado. Jesus fala assim, ó, não dizeis vós, versículo 35, você está acompanhando aí, não dizeis vós que há 4 meses até a ceifa, eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, porque já se branquejam a ceifa. É porque os samaritanos estavam vindo, né? É uma visão até profética. Os ceifeiros recebem desde já a recompensa em tesouro ao seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador quanto o ceifeiro. Então tem o evangelismo, o discipulado, envolve 2 tipos de trabalho. Uns plantam, outros colhem. Quem planta talvez não vê o resultado. Mas quem colhe talvez não vê o processo. Então, por que tem coisa que a gente ora e parece que não vê nunca? Porque a gente está plantando. E tem coisa que parece que é tão mais fácil, né? A gente chega e a coisa flui. Pois é, talvez a gente está colhendo. Tem coisa que você está plantando, tem coisa que você está colhendo. Então não se desanime se você estiver plantando e não está vendo nada. Se a gente pegar a história da Bíblia mesmo, né? Quantas pessoas plantaram, Abraão plantou e morreu sem ver a promessa se cumprir. Né? Os patriarcas, Moisés, morreu sem ver a promessa. Os profetas, entendeu? Os discípulos chegaram na parte boa, né? Chegaram para colher. A gente vê, por exemplo, né? Pessoas se rendendo a Cristo. A gente vai lá e, por exemplo, a gente prega para alguém, a pessoa se converte. Uau, eu sou o pregador. Cara, você não sabe quem plantou naquela vida ali. Você não sabe que talvez ele tinha uma mãe que está anos orando por ele. Você só colheu, mas a mãe já está plantando há muito tempo. Então a gente tem que ter esse equilíbrio. Tem coisa que Deus nos chama para plantar, tem coisa que Deus nos chama para colher. Né? Tem pessoas que Deus colocou no seu caminho que talvez Deus quer que você plante na vida dela. Você não vai ser aquele que vai colher. Você não vai ser aquele que vai ver a pessoa mesmo se convertendo a Cristo. Você não vai fazer o apelo, entendeu? Mas Deus te chamou para plantar na vida dela. Planta, ora, intercede, continua. Ah, mas eu não estou vendo resultado nenhum. Continua. Porque os dois vão se alegrar no final. E a recompensa vai ser dos dois, Jesus está falando aqui. E aí vem o versículo 37 e 38. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho. Jesus está falando a mesma coisa que eu acabei de dizer aqui. Os discípulos apareceram agora. Não ralaram, não sofreram ali, talvez como Abraão, né? Tudo bem, os discípulos vão sofrer, mas Abraão sofreu sem ver. Você já pensou nisso? Ele morreu sem ver a promessa. Mas os discípulos estão ali. Eles estão ali para colher, para ceifar aquelas almas, né? E a chave do evangelismo é o testemunho. Olha o versículo 39. Muitos samaritanos daquele dia creram nele em virtude do testemunho da mulher.
que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Amém? Começa a testemunhar de Jesus. A gente seja testemunhas, que a gente seja muito mais do que pregador, mas que a gente testemunhe de algo que viu, né? Amém? E esse testemunho tem poder para salvar. Último bloco aqui, para a gente terminar. Glória a Deus. Poderia gastar bastante tempo aqui, né? Mas tudo bem. A partir do versículo 40 agora, é outra história agora, né? Esse é o último slide. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram que permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Então, teve um avivamento ali, né? Opa, eu acho que eu passei aqui. Ah, tá, é porque cortou o finalzinho aqui, ó. Tudo bem, então teve um avivamento naquela cidade, e olha que coisa, versículo 43, passado 2 dias partiu dali para Galiléia, porque o mesmo Jesus, desculpa, versículo 42, e diziam à mulher, já agora, não é pelo que disseste que cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Sabe qual que é a glória do servo? É que depois de apontar para Cristo, a gente se torna inútil. Entendeu? Aquela mulher poderia muito bem falar, vocês, graças a mim, vocês foram salvos. Mas aqueles caras falam o seguinte, ó, não é porque você falou agora. Tudo bem, no começo pode até ser, mas agora é porque a gente viu também. Que esse é o Salvador do mundo. Né? Então a gente vê também que a nossa glória é fazer as pessoas conhecerem Cristo. Nossa glória é simplesmente essa. E depois que conheceram, fulano é meu discípulo. Na verdade, assim, a gente usa esse termo só uma força de expressão, mas ninguém é nosso discípulo de verdade, entende? Os discípulos são de Jesus, né? As pessoas são de Jesus. A gente não tem nada. Então que a nossa glória seja em se tornar inútil. Vamos avançar, última parte do texto agora, versículo 43 diz assim: Passado 2 dias, partiu dali Jesus para a Galiléia. Tá errado aqui no slide, né? Mas tudo bem. Acompanha aí comigo na Bíblia. Passado 2 dias, versículo 43. Partiu dali da Galiléia, pois o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria casa. Peraí, Jesus falou que o profeta não tem honra na sua casa, mas para onde ele está indo? Para casa. Ele está indo para Galiléia, Jesus era da Galiléia. Mas não faz sentido, você não tem honra no lugar, você volta naquele lugar? Sim, porque Jesus, lá no capítulo 1, diz que ele veio primeiro para os que eram seus, mas os seus não receberam. Olha quanta graça de Deus, hein? Mesmo rejeitando, Jesus volta para aquele mesmo lugar onde as pessoas o rejeitaram. E aí, Jesus fala, o profeta não tem honra na sua terra. Aí 45, versículo 45, assim quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Olha a mente interesseira. Eles não estavam preocupados com Jesus, o Messias, eles estavam preocupados com os milagres de Jesus. Jesus, é tão bom ter você aqui por perto, né? Porque alguém está doente, fica curado. Então os galileus percebem que eles não honravam Jesus, mas na hora dos milagres eles queriam Jesus. E aí o versículo 46, ó, dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei. Qual rei que é esse? Esse rei aqui é o rei Herodes, que agorinha vai mandar matar João Batista. A essa altura a gente não sabe, né? Se ele já tinha mandado matar João Batista. Arrancar a cabeça dele. E esse oficial era o oficial desse rei. Versículo 47. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou para que descesse para curar seu filho que estava à beira da morte. Então o romano também tenta usar os poderes de Jesus para benefício próprio, né? Pô, esse cara aí cura, vamos lá. Mas Jesus faz um teste com ele, versículo 48, Jesus fala assim, ó, Jesus lhe disse, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Ei, vocês estão atrás dos milagres, né? Vocês não creem em mim, não. Vocês não querem relacionamento comigo, mas quer milagre, hein? Deus joga um teste ali. Mas aquele homem, por mais que ele era pecador, ele era um romano, ele era um gentil, ele dá uma resposta certa, que agrada a Jesus. Olha só, versículo 49, desculpa, rogou-lhe. O que é rogar? É pôr de joelhos, tá? A palavra no grego é pôr de joelhos.
Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao poço, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então, indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judéia para a Galiléia. O que a gente pode aprender com essa história, né? Primeiro, o filho do oficial foi curado na mesma hora. Mesma hora. Poder da palavra de Jesus, né? Jesus falou, acabou. Mas algumas coisas, ó. A fé que honra a Deus. Coloquei aqui alguns pontos para a gente meditar também, para a gente encerrar com isso, tá? É aquela fé que reconhece que não merece. Aquele homem era judeu, ele sabia que ele não tinha direitos. Ele sabia que ele era pecador. Mas mesmo assim ele apelou para a misericórdia de Jesus. Senhor, cura meu filho. A fé que honra a Deus é a fé que reconhece que não merece. É igual aquela outra mulher sírio-fenícia, né? Jesus falou, não é bom tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos. Aquela mulher entendeu, realmente, eu não tenho direito, não tenho direito de filho. Mas até os cachorrinhos comem da mesa do seu Senhor. E uma migalha é suficiente para curar minha filha. Aquele homem teve a mesma situação, né? A mesma atitude. Ele teve uma fé. A fé que agrada a Deus é a fé que vê que não merece. Agora, a fé que exige não é fé, na verdade, né? É cobrança. Deus, você tem que fazer isso. Não. Deus não tem que fazer nada. Tudo que Deus faz é graça. Então a gente tem que entender que a gente precisa se colocar na posição de quem não merece. Segunda coisa, a fé que agrada a Deus é a fé que impulsiona sacrifício. Né? A fé sem obras é morta, a Bíblia diz. E aquele homem, ele andou da Judéia para a Galiléia. É um dia inteiro de viagem. É um dia inteiro de viagem que ele levou para achar Jesus para pedir para curar o filho. Outra coisa, a fé que agrada a Deus é a fé que pede pelo outro. Nada de errado pedir por você mesmo. Mas isso toca o coração de Deus quando você intercede, você coloca num lugar de intercessão por outra pessoa. Outra coisa, a fé verdadeira, a fé que agrada a Deus requer humildade. Aquele homem, mesmo depois de ser rejeitado, entre aspas, por Jesus, né? Jesus falou, você quer só milagre mesmo. Se não tiver milagre, vocês não vão crer, né? Mas aquele homem, mais uma vez, ele insiste. Ele pediu uma vez, ele pediu 2 vezes. Ele rogar se pôr de joelhos, mesmo sendo de alto escalão. Ele poderia dar carteirada. Eu sou oficial romano, sabe com quem você está falando? Se você não curar meu filho, você vai ver comigo. Ele podia dar carteirada, mas não, ele se coloca na posição, ele reconhece que Jesus tinha poder, ele se coloca na posição de humildade. Senhor, cura meu filho. E em último lugar, a fé que agrada a Deus, ela insiste, né? Porque aquele homem podia muito bem grilar com Jesus, né? Você não quer curar meu filho? Então tá bom. Então deixa. Né? O milindre, né? O apelão. Mas aquele homem não, ele pede uma vez, ele pede uma segunda, ele continua pedindo até que Jesus, tá bom, vai lá que seu filho está curado.